Fala galera, eu decidi fazer o write-up desse challenge aqui do Shelter Labs, que inclusive faz parte das lições de ensinamento de escrevendo exploits, tá? Queria também deixar um salve aí pro IntRD, tá? Inclusive tem até o blog dele, quem quiser dar uma olhada lá, o cara é um monstrinho, vai aprender bastante coisa com ele. E a gente veio falar aqui de exploração de um binário, tá? Na qual você vai ter que sobrescrever uma variável que está no stack, tá? Obviamente você vai ter que causar um buffer overflow para você estar conseguindo sobrescrever essa variável. Então vamos lá, eu estava com ele aberto aqui, tá? Trata-se de um binário aí, né? Um ELF de 32 bits. E ele não está com proteção nenhuma contra buffer overflow, não está com canary nem nada. Essas proteções elas são feitas em tempos de compilação, tá? Do código, e elas servem justamente para proteger contra buffer overflow e tal. Enfim, vamos fazer esse desafio é bem interessante. Então, fins de aprendizado, né? Quer dizer. Então vamos lá. Vou dar um check sec aqui que vocês vão ver que não está com canary, não tem. Tudo está desabilitado, né? Só o NX que está habilitado. Mas vamos lá. Inclusive, até se o canary estivesse habilitado nesse caso, eu acho que ele não teria tanto. Ele detectaria, né, o buffer overflow, mas como a intenção sobrescrita de uma variável que vai estar na stack, eu acho que não faria diferença se tivesse também com as proteções habilitadas, porque ele evita realmente também o controle do EIP, né, para que você não consiga fazer apontamentos, né, para outros endereços de memória, né, manipulando o EIP no caso. Tá, mas vamos lá, eu vou fazer um breve overview aqui de como eu cheguei a rápida conclusão. Tá. Ele pede para que você entre com um argumento. Eu vou entrar com o argumento aqui. E ele está falando que o primeiro byte da variável 1 é 0xdd. E o objetivo é você sobrescrever essa variável, né, causando aqui o buffer overflow. Então a gente vou botar um monte de A aqui, vamos ver se ele sobrescreveu, tá? O A é o 41 em hexadecimal. Só que agora a gente vai ter o controle melhor disso, porque o desafio ele pede para que você sobrescreva o valor dessa variável com um valor que está dentro do código, né? Para que o programa tenha o caminho, siga o caminho feliz. Ele faz uma comparação, essa comparação é fácil de ser vista aqui utilizando o GDB, né, o debugger, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vamos lá. Como eu tinha dito, eu prefiro rodar assim. Eu já sei com quantos bytes sobrescreve, tá? A partir de 61 bytes começa, a partir de 60 bytes vai começar a sobrescrita. Então os primeiros bytes depois de 60 ele já está sobrescrevendo, tá, a variável, certo? Tanto que se eu botar aqui 59 você vai ver que ele não sobrescreveu, tá? Com 60. E a partir de 60 bytes ele começa a sobrescrever essa variável. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Tá?
tá? Vou dar um desasmen aqui. E eu simplesmente analisei rapidamente aqui no código em assembly qual era a variável que ele estava... qual é a variável que ele quer que mude. No caso é essa daqui, tá? Você vê que os dois primeiros bytes dela são... Os primeiros bytes dela são DD, só que está em Little Endian, né? E é por isso que ele diz que aqueles são os primeiros bytes. Na verdade é ao contrário, né? Daqui para cá, né? A arquitetura Little Endian é assim. E ele está armazenando aqui, né? No caso, esse valor, tá? Que é o valor da variável, ele está guardando na stack, tá? No caso, ele está fazendo isso aqui, né? Exatamente nessa linha de instrução, tá? Ele está colocando num lugar de memória, certo? E o que eu vi? Que no fluxo do programa, isso aí é só uma análise que vocês vão... Só analisando que vocês vão conseguir chegar a essa conclusão, óbvio. Analisando com um pouco mais calma e testando todo o fluxo do programa, com breakpoints, enfim, eu vi que num dado momento ele faz uma comparação. E a partir dessa comparação, o fluxo vai seguir para o caminho de sucesso e você vai adquirir a flag ou não. Tá? Onde está feita essa comparação? Aqui. Justamente aqui. E como é que você chegou à conclusão que é exatamente aqui? Simples. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Desculpa. Eu vou colocar um breakpoint aqui. Certo? E vou rodar o programa, mas sem sobrescrever a variável, tá? Ele parou no exato momento onde eu setei o breakpoint e eu vou analisar se que aqui ele verifica se você modificou ou não a variável. Ou seja, na verdade ele quer que o valor que esteja em EAX seja igual a esse valor aqui. Ou seja, significa que você vai ter que sobrescrever a variável com esse valor aqui para ele seguir o caminho de sucesso. Ou seja, na próxima instrução ele tem um jump not equal, né? Por isso, se não for igual, ele vai fazer essa comparação, e se não for igual, ele vai seguir o fluxo do programa em que não vai dropar a flag para você, né? Então, como é que eu sei que aquela variável que eu mostrei para você, que foi colocada na memória, aquele valor, como é que eu sei se ele se trata do valor que nós estamos sobrescrevendo? Primeiro, porque no início do programa ele mostra os dois últimos bytes, e os dois últimos bytes que nós vimos é igual o que ele mencionou, tá? Mas se isso não bastasse, a gente simplesmente pode chegar aqui e confirmar. E eu vejo que realmente o valor que quando ele chegar nesse ponto para fazer a comparação, ele quer que você, obviamente, como tem uma comparação e um jump not equal, tudo leva a crer que você tem que ter o que está dentro de EAX tem que ser igual a esse valor aqui, tá? Então, como a gente vai fazer isso? Simples. Com 60 bytes eu chego até a variável e a partir dos outros bytes eu começo a sobrescrever. Então eu venho aqui, desculpa, apertei o botão errado aqui, só um minutinho, tá ok. Vamos lá, com 60 eu sobrescrevo e com os outros, com 60 eu chego até lá e com o que eu vou, a partir dos 60 bytes, ele vai estar sobrescrevendo a variável. E eu tenho que sobrescrever com esse valor aqui, para na hora da comparação ele seguir o jump not equal, vai ver que é igual e vai seguir o fluxo de sucesso, tá? Isso, novamente, vocês vão conseguir ir vendo o fluxo do programa, entendendo como é que ele está funcionando, para chegar nesse ponto, certo? Então, eu vim aqui, como é a arquitetura Little Endian, eu tenho que colocar ao contrário, tá? Lembrando que aqui você vai ter que escrever em notação hexadecimal. Então o endereço é EF.
FBAD. D3. Feito isso, eu vou executar o programa. Ele vai parar no breakpoint, vou dar um continuar. E ele só que esse é um challenge que tem que ser rodado remotamente. Então eu já tenho o meu payload, tá? Eu já tenho o meu payload. Então eu vou mostrar para vocês remotamente como é que a gente vai rodar esse cara para poder dropar a flag toda, tá? Vou iniciar aqui, certo? Ele tem um servidor que está rodando com esse serviço, beleza? Vamos lá. Se a gente der um NC aqui, na porta que ele está falando, ó, 33718. Vou ver que ele está rodando exatamente o serviço, tá? Que mencionei, certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu payload em Python, que já está pronto. Eu sei qual o valor que ele vai chegar lá na variável. Já está tudo prontinho. Eu simplesmente vou concatenar com a minha conexão do Netcat. Ou seja, eu vou concatenar 60 As, tá? Mais o valor que vai sobrescrever a variável. Isso vai estar sendo passado para a conexão, lá para o serviço, né? E vamos ver. Tá aí a flag. Eu explorei o buffer overflow, sobrescrevi a variável pelo valor que eu notei que ele estava fazendo essa comparação. Ou seja, ele pedia com que eu tivesse, ele pedia com que esse valor fosse colocado na hora das instruções ali. Você via que se o valor fosse diferente, ele seguiria para a instrução de jump not equal. Como ele é diferente, ele seguia o caminho do fluxo triste. Tanto que se eu fizer um teste aqui, por exemplo, e botar 59, ele não vai sobrescrever e ele vai retornar essa mensagem. Bem, é isso, galera. Espero que o vídeo tenha ajudado. Eu acabei não falando muito sobre stack, enfim, sobre registradores e tudo mais, mas prometo que no próximo vídeo eu vou fazer uma explicação aí para ter um entendimento concreto do assunto. Não basta simplesmente pegar uma receita de bolo e fazer. É interessante que vocês tenham noção do que está fazendo, né? Teoria e prática tem que estar caminhando lado a lado. É isso.